Olá, estamos de volta com o nosso quadro De Olho no Seu Bolso. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. É a questão da nova regra, nova legislação que entrou em vigor essa semana, que coloca ordem nessa história dos chamados call centers. Call centers são os serviços de atendimento ao consumidor. Esse serviço foi estruturado e começou a funcionar a partir da edição do Código de Defesa do Consumidor. Quando o código entrou em vigor, as empresas buscaram estruturar esses instrumentos de contato com o cliente para que elas pudessem receber preliminarmente, antes que o consumidor fizesse uma reclamação, informações sobre o seu produto, problemas com o produto, problemas de atendimento de vendedores ou de assistência técnica, quer dizer, em suma, todas as questões relativas ao seu produto, a empresa pudesse ter noção, ter conhecimento antes. Só que em alguns segmentos, esses call centers, esse serviço de atendimento ao consumidor, funcionaram bem. Em outros, infelizmente, dado inclusive o volume de consumidores, essas empresas não estruturaram adequadamente esse serviço e passaram a ser fontes de reclamação, principalmente nos PROCONs. Aquela história de ligar para uma empresa de telefonia, ficar aguardando horas para que primeiramente você seja atendido e depois sendo jogado de um atendente para outro sem que uma solução ocorresse. Na verdade, por trás de tudo isso estava uma jogada para evitar que o cliente abandonasse aquela empresa, para que o cliente mudasse daquela empresa para uma concorrente. E então os atendentes eram orientados a não perder o cliente. E isso, evidentemente, irritava e causava dano e lesão ao consumidor. Daí os órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs principalmente, se reuniram e junto com o Ministério da Justiça acabaram criando uma norma que foi sancionada aí pelo Presidente da República, um decreto, que entrou em vigor essa semana e agora os call centers estão devidamente regulamentados. Você passa a ter uma série de direitos que você pode exigir e as empresas vão ter que cumprir sob pena de serem autuadas e terem multas aí com valores bastante significativos sendo aplicados pelos órgãos de defesa do consumidor. Uma das regras mais importantes é aquela de você ser atendido imediatamente, de você ter a opção de ser atendido logo de cara por uma pessoa que vá dar uma resposta definitiva ao seu problema, inclusive com a opção de você fazer o cancelamento daquele serviço ou daquele contrato logo no primeiro momento em que você liga para um call center. E também a rapidez no atendimento, 1 minuto para que as pessoas sejam atendidas normalmente e para bancos e serviços de cartões de crédito, empresas de cartão de crédito, esse tempo é de 45 segundos de espera no máximo, a não ser nas segundas-feiras e em dias que sejam antecedentes ou posteriores a feriados, que aí o volume é muito maior e realmente pode haver um problema técnico. Então as regras dos call centers, você deve observá-las bem e em caso de você ter problema de ser atendido pelos órgãos de defesa, pelas empresas, e isso vai atingir não só bancos e operadores de telefonia, mas agências de viagem, empresas aéreas, empresas de planos de saúde, em suma, todas as empresas que têm um serviço de atendimento ao consumidor. Então o problema do consumidor vai ter que ser resolvido rapidamente, não vai mais ser possível ficar empurrando o problema, causando a raiva, o consumidor tendo aí dificuldades de ter uma solução definitiva para o seu problema. Então, a primeira questão é, quando tiver um problema, ligue no serviço de atendimento ao consumidor, no call center da empresa. Se não conseguir resolver, você pode imediatamente se dirigir a um PROCON para registrar a sua reclamação e ter o seu problema resolvido. Ou nas próprias agências reguladoras, como a Anatel, a ANEEL, que atendem também reclamações de consumidores. Por hoje é só.